Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Boa noite aos irmãos, muito bom para nós estarmos aqui, uma alegria para mim poder compartilhar por alguns minutos com os irmãos a Palavra de Deus. E nesse dia especial eu espero que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, e o desejo é sempre que aquela frase clichê, que você saia daqui diferente da maneira que você sentou daqui a 20 minutos atrás. Porque se for para você simplesmente vir e sair da mesma maneira, alguma coisa está de errado. Ou sua cabeça está muito cheia, ou seu coração está muito fechado. Então, o pedido e a minha oração é para que essa noite seja especial. Vou tentar me controlar, porque faz tempo que a gente não vem para cá. Então, pode ser que eu acabe me empolgando e falando um pouco mais de 2 horas, tá? Então, vou tentar me controlar e falar 1h30 só. Mas, vamos caminhar. Existe uma revista muito conhecida, uma renomada revista conhecida mundialmente, a Forbes. E recentemente, não sei se você está atualizado nas novidades aí, mas recentemente a Forbes, ela lançou uma lista dos 10 melhores carros custo-benefício do mundo. Acho que está um cadinho alto. Tô só assim já, daqui a pouco. Obrigado. Mas ela lançou uma lista com os 10 melhores carros custo-benefícios do mundo. Incrível a lista. E eu quis trazer para vocês, dos últimos 20 anos, eu quis trazer para vocês só o carro número 1, que foi levantado por essa lista. E quando eu vi, eu concordei realmente, o carro que eles levantaram como número 1 do mundo foi o Renault Kwid. E mais, tinha um adendo, tinha uma especificação dizendo que se ele fosse vermelho, melhor ainda. Melhor ainda. Então, a gente fez a questão de... A gente não lavou ele, tá? A gente deixou sujo para parecer rústico, mas se você quiser tirar uma foto depois dele ali fora, né? Tá ali. Mas, por seu design inovador, tecnologia avançada, o valor desse carro está em torno de 55, 70 mil reais. E para mim, cara, um valor muito baixo pelo carro que ele é. Mas algo interessante sobre isso é que esse é exatamente o valor que um homem japonês chamado Toko, no ano passado, ele investiu para se transformar num cachorro Border Collie. Esse homem, ele investiu 75 mil reais, ele andava pelas ruas, se vestido desse cachorro, a Liz ia gostar bastante, e se comportando como um cachorro. Essa aqui é uma reportagem que saiu no Terra, e é ele aqui, não é o cachorro, é esse homem. E tem um vídeo, depois você pode encontrar, dele andando na rua, e ele brincando com os outros cachorros, ele rolando no chão, andando com uma coleira, acho que é a esposa ou a cuidadora dele, né? Andando. Mas ele investiu 75 mil reais para comprar essa fantasia, para andar como esse cachorro. E ele disse o seguinte: sempre gostei de cachorros dessa raça, então decidi me tornar um. Simples. No ano passado. E outro fato muito interessante também, que eu não sei se você sabe, o que aconteceu. Um jovem influencer americano chamado Lars, de 23 anos, ele disse em uma reportagem que ele se recusa a falar com a sua família por anos, com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, com seus 9 irmãos, porque eles não geram nenhum tipo de engajamento na vida nas redes sociais dele. E a frase que ele disse é: eu sou famoso, eu não vou falar com ninguém que não tenha pelo menos a mesma quantia de seguidores que eu, 400 mil seguidores. E ele estava numa reportagem conversando com um homem, e ele falou: não falo com meus pais, não falo com meus irmãos, porque eles não agregam nada na minha vida, nas minhas redes sociais. Então eu não falo com eles. Esse é Lars, de 23 anos. Sei que tudo isso parece um pouco de loucura, e realmente é uma loucura, mas é um pouco desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Talvez um pouco num contexto mais longe nosso, um contexto um pouco mais perto. O Kwid é brincadeira, tá? Eu sei que você acha que é verdade, mas não é real isso. Mas tudo isso é ao mesmo tempo que engraçado, assustador para nós.
Um homem se vestindo de cachorro. Um jovem que não quer falar com seus pais porque eles não têm seguidores. Um carro tão incrível, valendo só 70 mil reais. Mas olhe comigo, eu quero olhar com você hoje por um outro aspecto. Deus, os céus e a terra foram criados por Deus em extrema perfeição. Tamanha que eu e você, nós não conseguimos imaginar na nossa cabeça, não consegue entender tamanha perfeição de tudo que foi criado. Deus criou a natureza, como descrito em Gênesis, na Bíblia, de uma maneira perfeita. Não sei se você hoje teve tempo, ou se esforçou em parar para reparar aquilo de bom e de maravilhoso que Deus fez ao nosso redor. Na natureza, nos detalhes. Quero chamar a sua atenção para 2 detalhes da natureza que eu acho muito legal. Primeiro, esse animalzinho, tão belo, tão detalhista, perfeito, que é o beija-flor. Algo tão incrível sobre ele, criado por Deus, é que ele bate a sua asa, estudos dizem, 200 vezes, mais de 200 vezes por segundo. E por ele gastar tanta energia, ele chega a consumir 8 vezes o seu peso de comida por dia. Por ele gastar tanta energia. E você vê ele voando rapidinho, ele para no ar, ele voa para trás, voa para frente. Algo incrível também que a gente pode olhar na natureza é esse animal, o camaleão. Sempre fiquei muito impressionado com isso. E uma das formas de defesa dele é que ele se camufla, mudando a cor do seu corpo de acordo com o ambiente que ele está. Isso é incrível. A tecnologia, por mais avançada que está, ainda chega perto disso, mas não consegue fazer igual. Existe um animal no meio da selva, que ele encosta num tronco de árvore, ele fica marrom. Ele encosta numa folha, ele fica verde. É loucura isso. Existe um animal desse tamanho que ele bate a sua asa 200 vezes por segundo e ele para no ar voando. Existe um animal, uma águia, que ela chega a atingir mais de 300 km por hora. E ela enxerga lá de cima um ratinho tão pequenininho. Isso é incrível. Isso é criado por Deus. Isso é maravilhoso. Além disso, pensando ainda na criação de Deus, o ápice da criação de Deus somos eu e você. Deus criou o homem e a mulher, seres perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus, cada um carregando dentro de si únicas e singulares características. Ao mesmo tempo, a própria identidade de Deus em nosso DNA, feitos à imagem e semelhança de Deus perfeito. O homem e a mulher foi criado dessa maneira, perfeitos, uma criação perfeita. Eu sei que algumas pessoas não parecem tão perfeitas, mas a gente tem que amar eles também, né? Aqui nessa igreja não tem ninguém, todo mundo é muito bonito, todo mundo diferenciado. Mas alguns fatos interessantes sobre a humanidade, também da criação de Deus, é primeiro que existem em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo. Bilhões. E existe um total de exatamente 0 pessoas exatamente igual a mim e a você. Já parou para pensar isso? Que existe 8 bilhões de pessoas de uma maneira totalmente diferente uma das outras, com as suas peculiaridades. Algo muito interessante também é o nosso cérebro. E existe no nosso cérebro, cerca de 100 bilhões de células nervosas dentro da minha cabeça e da sua. E que se elas fossem esticadas, esses vasos, existem vasos sanguíneos dentro do nosso cérebro, que se eles fossem esticados, eles dariam em torno de 160 quilômetros de comprimento. Dentro da minha cabeça e da sua. Tamanha complexidade, tamanha perfeição da criação de Deus, que a gente não consegue perceber. O homem e a mulher, eles foram criados por Deus com um propósito. Nada, hoje em dia, simplesmente é feito por fazer. Todas as coisas que foram feitas, ela tem um motivo. O carro, ele tem um motivo pelo qual ele foi feito. A nossa casa, ela tem um motivo. Chinelo, martelo, ventilador nesse calor, você lembra muito do motivo dele, né?
E da mesma maneira, o homem e a mulher foi criado com um propósito. E o propósito da vida do homem e da mulher é honrar e glorificar, adorar e glorificar a Deus com as suas vidas. Esse é o motivo pelo qual eu e você e essas 8 bilhões de pessoas no mundo foram feitas. Glorificar e adorar a Deus com as nossas vidas. E a palavra adorar, ela significa amar intensamente. Eu e você, nós somos criados para amar intensamente ao Deus que criou todas essas coisas, com tanta riqueza e detalhe. Esse é o propósito da nossa vida, o motivo pelo qual nós estamos vivos. Mas algo aconteceu após a criação que nos afeta até hoje. Eu sei que talvez você conheça essa história, mas o homem e a mulher, eles pecaram. O primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram. E naquele momento ali, vivendo no jardim do Éden, aconteceu algo terrível. A mulher encontrou o fruto proibido e ela comeu. Ela deu uma dentada naquela cebola. Ela não devia ter feito isso. Imagina a careta que ela fez na hora. Mas o homem e a mulher, criados à perfeição de Deus, eles pecaram. Mulher ali foi enganada por Satanás no jardim. Naquele momento, ela pega do fruto, que eu não quero nem chegar perto, eu não quero citar o nome, porque eu não posso. Ela pega nesse fruto proibido, ela come, ela passa para o seu marido, e ali o homem e a mulher, eles são separados de Deus, por conta do pecado. Não pelo fruto, pela desobediência. E todos a partir daquele momento até hoje têm pecado e se afastado de Deus. Então se você quer parar de pecar, tire o fruto da sua vida. A cebola. Quem dera fosse fácil, né? Mas é uma boa tirar, tá? Mas a questão é que mesmo quando isso aconteceu, o propósito pelo qual o homem e a mulher foram criados não mudou. Mesmo com o pecado nos contaminando todos os dias, o homem e a mulher ainda foram criados para adorar, glorificar a Deus. O homem e a mulher ainda foi criado para glorificar a Deus com as suas vidas e adorar. Mas hoje o que nós vemos é um mundo totalmente contrário a isso. O propósito de vida da humanidade hoje parece que é viver longe de Deus. Por isso, é sempre um desafio para mim e para você quando o assunto é Deus. E talvez você já se pegou algumas vezes na sua vida incomodado porque você não consegue ler a sua Bíblia. Incomodado porque você não consegue se concentrar numa oração. Incomodado porque você não tem tanta vontade de ir aos cultos. Ou de assistir uma palestra, assistir um culto. Essa semana nós fomos assistir o filme do Coringa, no cinema. E nós sentamos ali e saímos dali 2h30 depois. E quando nós saímos, eu me dei conta de como em alguns assuntos 2h30 não são cansativas. Mas em outros assuntos, meia hora já é muito pra gente, não é? E por isso que quando nós lidamos com o assunto de Deus, por conta dessa condição decaída, nosso pecado, tudo se torna mais difícil. É difícil ler a Bíblia, é difícil orar, é difícil você servir, é difícil você doar. Porque o pecado dentro de nós, a todo momento fala, você não precisa fazer isso. E se torna mais difícil. E eu queria poder dar uma fórmula secreta para você hoje, que você ia sair daqui sem essa dificuldade. Mas essa luta nós teremos ao longo de toda a nossa vida. Mas existe uma maneira da gente lutar com ela e ficar mais forte. Mas não de vencê-la completamente. Pensando nisso, no nosso mundo hoje que não quer viver esse propósito pelo qual foi criado, o tema que eu quero conversar com os irmãos hoje é isso. Mundo invertido. Valores altos para coisas pequenas. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Um mundo totalmente invertido. Onde nós temos dado valores altos para coisas pequenas e vice-versa, né? Valor pequeno para coisas que deveriam ser altas. Nós estamos vivendo em um mundo totalmente invertido, com valores corrompidos e propósitos corrompidos. E é sobre isso que eu quero falar.
como nós temos dado as costas para a maravilha desse Deus Criador na nossa vida. E dado valor alto para coisas pequenas. Vivendo totalmente contrário ao motivo pelo qual Deus me fez e te fez. Então, segure sua atenção comigo por alguns instantes. E como eu disse, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Mas antes, queria fazer só mais uma oração sobre isso. Deus, obrigado por essa noite, nós podemos estar aqui. Obrigado porque o Senhor é quem nos deu a Tua palavra, para que a gente possa aprender com ela. E eu quero te pedir, ó Deus, nesse momento, que o Senhor possa tirar da nossa mente toda distração, tira do nosso coração toda preocupação, tudo aquilo que Satanás pode querer trazer à nossa mente para que a gente perca o pensamento, e não por causa de mim, ó Deus, mas por causa da Tua palavra. E se certamente estamos aqui essa noite, é porque o Senhor quer nos ensinar algo. Então nos ajude a nos concentrarmos, ó Deus, o máximo que pudermos, para que a Tua palavra, para que o Teu Espírito possa nos transformar. Obrigado porque nós temos o privilégio, a liberdade de estar aqui essa noite, cantando tão alegre a Ti e ouvindo da Tua palavra. Que o Seu nome seja exaltado através das nossas vidas e que nós possamos sair daqui transformados, Deus. Eu oro, eu agradeço em Teu santo nome, Pai. Amém. O texto que eu quero ler com os irmãos fala exatamente sobre isso, sobre o nosso mundo hoje. Como nós estamos invertendo os valores pelos quais nós somos criados. O texto é de Romanos 1, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. E nós vamos caminhar um pouquinho sobre eles. Mas primeiro eu vou dividir em 3 partes, a gente vai caminhando devagarinho. Se você já quiser ir lendo e ter um spoiler, já estragar todo o final da pregação, você pode fazer isso também. Mas se quiser, você pode ir acompanhando comigo. É bom que você vá conferindo para saber que não sou eu que estou falando, que está na Bíblia. Romanos 1, do versículo 18 ao versículo 25. Nós vamos lendo por partes, tá bom? A primeira parte dele, e pensando nesse mundo invertido que nós estamos vivendo, é o motivo dele, esse mundo ser invertido hoje. O primeiro aspecto que eu quero ler com os irmãos é esse. Romanos 1, do versículo 18 ao 21, vai falar da escolha do homem em abandonar a Deus. Primeiro aspecto, nesse mundo invertido de valores, é que o homem escolheu abandonar a Deus em algum sentido. E é isso que eu quero mostrar com os irmãos. A carta de Paulo nos mostra, primeiro, como a humanidade resolveu deixar Deus de fora da sua vida. Então o texto diz, em primeiro aspecto, do versículo 19 a 20, ele diz o seguinte: pois o que de Deus se pôde conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua natureza, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O primeiro aspecto que tem alimentado esse mundo invertido é que o homem escolheu tirar Deus, abandonar Deus da sua vida. O texto afirma que desde a criação do mundo, o que nós podemos conhecer de Deus é manifesto entre nós. E nós observamos isso em alguns detalhes. Nós vimos o beija-flor, nós vimos o camaleão, nós vimos o detalhe da minha criação e da sua, e talvez na sua mente você lembre de muitas coisas na natureza. Ou seja, nós conseguimos observar na natureza o que Deus quis revelar dele através da sua criação. Nós conseguimos olhar para essa coisa tão grandiosa e falar, existe alguém que criou isso? Porque é tão maravilhoso. Basta apenas olharmos ao nosso redor, iremos ver a grandeza de Deus na sua criação. Por mais rica que seja a ciência e tente explicar ao extremo as coisas, há um limite para isso. E é maravilhoso você olhar a ciência, o quanto ela tem avançado com isso. Não estou sendo contra isso, porque quem dá a criatividade, quem dá o conhecimento, quem dá a sabedoria, ainda é Deus. Quem permite que o homem se desenvolva e cresça e pense, ainda é Deus. Nós temos aqui algo muito interessante que o Mateus, estava lembrando agora, o Mateus ele faz que ele adestra os cachorros. Isso é muito louco, não é? Um homem ensinar para um outro animal o que ele tem que fazer ali. Isso é sabedoria que Deus tem dado. É conhecimento de Deus. Ore por ele, para que ele não seja muito mordido. Vai que o cachorro não gosta, né?
Mas o texto fala que, dado a certeza que nós percebemos e nós conhecemos quem Deus é, ao qual nós devemos adorar. Nós olhamos para a natureza, nós vemos Deus, nós conhecemos Ele, então o que nós temos que fazer? Simplesmente era para adorar. Mas o versículo 21, ele continua dizendo: porque tendo conhecido a Deus, o homem, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. O texto diz que o homem não glorificou a Deus mesmo conhecendo, lhe rendendo graça, mas se tornou fútil. E a ideia de fútil é vazio, sem propósito. Isso obscureceu, escolheu viver outros caminhos. E hoje, o que nós vemos no nosso mundo é que o nosso mundo conhece a Deus. E eu quero que você pense um pouco no seu contexto. Eu creio que grande parte das pessoas que você conhece, que você tem contato, já ouviu falar sobre Jesus. Quando você fala de Jesus, ela sabe talvez o que é, quem é, ou a história, uma parte da história. Pode saber errado, mas sabe uma parte dela. Até concorde quando você fale, olha, Deus te abençoe, vai falar assim, Deus tem que abençoar mesmo, né? Talvez você já tenha vivido essa experiência. As pessoas hoje conhecem quem Deus é, sabem quem Deus é. Mas no final, as pessoas têm escolhido não amar intensamente a Deus. Isso é muito comum. No nosso país, o Brasil, tem cerca de 185 milhões de cristãos. Sendo 22% desse número cristãos evangélicos e o restante católico. 185 milhões de pessoas que conhecem a história de Jesus. E talvez você pense que se todas as pessoas vivessem ao pé da letra a vida e o que Jesus ensinou, como uma torcida, a torcida da Gaviões, da Fiel, que seja, vive fiel ao Corinthians e defende dessa forma, se todas essas 185 milhões de pessoas vivessem isso, como nosso mundo estaria hoje? As pessoas conhecem a Jesus, mas o homem escolheu abandonar e não seguir a Deus. E com isso, como isso é triste? Talvez na sua mente você lembre de pessoas que têm escolhido hoje não seguir a Deus. Ore por essas pessoas. Você que conhece o verdadeiro amor, ore por essas pessoas. E na medida do possível, impacte a vida delas com amor. Não com rebeldia, não com grosseria, não tentando empurrar Jesus goela abaixo dela, mas com amor. Esse amor que transformou a sua vida, impacte a vida dela com amor. A humanidade hoje inverteu seus valores. E hoje Deus já não é mais o centro das nossas vidas. Deus foi substituído. E foi substituído pelo quê? A continuação diz, o segundo ponto fala sobre a autossuficiência do homem. O homem, em primeira instância, escolheu substituir Deus por si mesmo. Nesse mundo invertido, nós nunca vivemos em uma época que mais se valoriza quem tem o ego inflado, é egoísta, pensa sobre si. E o texto diz, versículo 22 e 23, embora esses homens que escolheram abandonar Deus, afirmem ser sábios, eles se tornaram-se tolos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como aves, quadrúpedes e répteis. O homem, por se dizer sábio, agora acha que não precisa mais de Deus. E começa a viver essa loucura sozinho. A humanidade não olha mais para Deus, mas começa a olhar para dentro de si e buscar satisfação em si mesmo. E como isso tem nos destruído nos nossos dias. Em nossos dias hoje, é valorizado quando você consegue olhar para aquilo que você consegue fazer. O quanto você é bom, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou autossuficiente com os meus feitos. E nós percebemos isso em alguns aspectos. No seu trabalho,
É exigido que você seja bem-sucedido a qualquer preço. E que você demonstre para as pessoas o quanto você é muito melhor do que os outros em fazer aquilo que você faz. Eu lembro na entrevista que eu fiz com o Camp na usina, quando eu fui entrar lá atrás, tinha eu mais 8 candidatos. Candidatos, é molecada, né? Que os pais empurraram para lá para trabalhar, essa fase. Mas eu e mais 8, eu lembro que eu sentei com aquele homem, que depois eu fui descobrir que era o gerente da usina, e ele sentou comigo e ele falou assim, por que eu tenho que escolher você e não os outros 8? Essa frase, né, tradicional, de quem tem contato com contratação usa. Por que eu tenho que escolher você e não os outros 8? Nunca tinha ouvido essa frase na minha vida. Eu não poderia envolver minha mãe nessa frase, minha família. Por quê? Eu nem conhecia os outros 8. Mas essa frase, depois eu te falo o que eu respondi. E Deus abençoou, de qualquer forma que deu certo, né? Eu passei. Nem sei se eu consegui responder alguma coisa, né? Mas essa frase só demonstra algo. O quanto é valorizado hoje quando você mostra o que você é capaz de fazer. O que você é bom. Trabalho, você tem que ser bem-sucedido a qualquer preço. Nos relacionamentos, nós percebemos isso, essa autossuficiência, que nós ouvimos e muitas vezes dizemos que o importante é a sua felicidade. No seu casamento, o importante é você ser feliz, cara. Não tem feito bem o seu casamento, é importante que você encontre aquilo que você precisa. Você jovem, tem procurado alguém para se relacionar, é importante você encontrar alguém que te faça feliz. Que te satisfaça. E essa frase é sutil, não é? Porque nós estamos falando de felicidade. Por que isso é ruim? Isso é ruim porque isso mostra a autossuficiência do homem. E contrário ao que Deus fala, olha, você tem que amar o próximo, você tem que se doar pelo próximo, você tem que se entregar pelo próximo. E nós, pensando no próximo, nós não podemos ter um relacionamento que viva unicamente para nos satisfazer e nos ser feliz. Sabe por quê? Porque quando deixar de nos fazer feliz, a gente não vai mais querer relacionamento. Isso em qualquer âmbito. Relacionamento de amizade, em qualquer que seja. Mas o que nós vemos hoje são casamentos vazios, relacionamentos vazios, quebrados, sem valor, descartáveis. Nesse mundo invertido hoje, onde o homem é autossuficiente, a sociedade ela é egoísta. As pessoas têm pensado no próximo apenas quando é uma vantagem para si mesmo. Olha, eu faço isso para você, mas quando você tiver uma oportunidade, fala para as pessoas. Tira uma foto minha fazendo, hoje em dia, né? Outra coisa é o automerecimento. Eu mereço isso. A autossuficiência do homem é aquela que diz assim, eu mereço comprar esse carro com essa Bíblia de 60 parcelas, porque eu me esforço todos os dias. Eu trabalho há anos. A real é que a gente não merece. Glória a Deus pelo trabalho que você tem. E glória a Deus pela saúde que Deus tem nos dado para você trabalhar. Mas a gente não merece. Sabe a diferença de um assassino, psicopata, que matou milhares de pessoas, para mim e para você? O mesmo pecado que incentivou ele a fazer aquilo, está dentro de mim e de você. A mesma capacidade que ele teve de fazer aquilo, eu também tenho. Vai do quanto eu alimento isso. Não somos diferentes. Então nós não merecemos. Esse homem, o mundo de hoje em dia é autossuficiente. O homem trocou a beleza da adoração ao Deus Criador pela sua própria adoração. Eu não sei se você conhece a história de Narciso. O conto diz que Narciso era um homem que ele era apaixonado por si mesmo, muito. E as pessoas tentavam se relacionar com ele e ele não deixava, porque ele se dizia muito superior que as outras pessoas. Eu sou muito bom para as outras pessoas. Certa vez, Narciso, andando pela floresta, ele, sozinho, ele se depara com um lago. E quando ele olha para aquele lago, ele vê o reflexo dele, ele fica encantado. E ele fica apaixonado por aquele reflexo.
E ele fica ali admirado e frustrado porque ele queria se relacionar com aquele reflexo e não conseguia. E o conto da história dele diz que ele morreu ali, frustrado por não conseguir se relacionar com a perfeição que ele encontrou, que era ele mesmo. Essa é a história de Narciso, de onde vem o termo narcisismo, que é a ideia de você amar a si mesmo. Nós vivemos em um mundo hoje totalmente personalizado e descartável. Selecionamos as músicas, pensa comigo, nós selecionamos as músicas que nós queremos ouvir, nós selecionamos os filmes que queremos assistir na Netflix, tem os top 10 do dia, top 10 da semana, top 10 do domingo, top 10 não sei quem, né? Selecionamos os tipos de pessoas que queremos ao nosso lado, selecionamos lugares específicos que queremos estar, nós ficamos bravos quando o YouTube ou qualquer outra coisa dá um anúncio de alguns segundos. Você fica, ai meu Deus, tem que esperar 20 segundos. Aí quando está acabando aparece outro anúncio, né? Ai meu Deus. E parece que a gente esqueceu que antigamente os filmes passavam comercial na parte principal, não era? Quando o vilão ia matar o pessoal, sumia assim, né? Aí você ficava, rapaz, o que eu faço agora? Hoje em dia, quando acontece intervalo, você mexe no celular. E naquela época, você fazia o quê? Eu falei, agora? Fico esperando. Mas hoje em dia, nós vivemos em um mundo totalmente personalizado. E nós ficamos bravos quando as coisas entram nesse mundo e nos atrapalham. Os anúncios, é um fast food que demora mais de 10 minutos, é uma entrega de uma pizza que falou que ia entregar em 20, demora 25. A real é que eu e você, nós criamos filtros para todas as áreas da nossa vida. Para pensar. E cada um de nós tem o nosso próprio mundo dentro do nosso celular, da nossa cabeça, totalmente personalizado. Como queremos falar, com quem, andar, comer, ouvir, quase tudo hoje em dia é personalizado à nossa vontade. O problema é que esse mundo personalizado, cheio de filtros, a humanidade não tem mais usado Deus como um desses filtros. Nós somos ensinados hoje a deixar Deus de fora da nossa vida. E por isso, como eu disse, as disciplinas espirituais são tão difíceis. Você é ensinado a ocupar o seu dia, reflita sobre a sua vida, ocupar o seu dia e tempo com o máximo de coisas possíveis. A sua mente com milhares de pensamentos. Se comparar com os outros, querer sempre mais, ser sempre melhor. Por quê? Porque o mundo hoje é movido a isso. E quanto mais você se mergulha nesse universo caído, menos espaço para Deus tem na minha vida e na sua vida. O homem que deixou o Deus imortal de lado, tenta constantemente ocupar esse vazio com a sua própria imagem mortal. E nós falhamos constantemente com isso. Nesse mundo invertido, o homem deixa a adoração ao Deus imortal de lado e começa a adorar a si mesmo, esse Deus mortal que nós criamos e falhamos. Por isso você se frustra tanto com você mesmo, muitas vezes. Por isso nós nos frustramos tanto com as outras pessoas, que achamos que nunca irá nos fazer mal. Mas existe um outro aspecto presente nesse mundo caído e na minha e na sua vida, que o texto diz, que é a continuação dele, que é a substituição de prioridades. O texto conclui com o versículo 25, dizendo o seguinte: esses homens que decidiram abandonar a Deus, esses homens que escolheram adorar a si mesmos, agora eles trocaram as prioridades das suas vidas. E o texto diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando agora e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E o texto ele fala sobre dois grandes aspectos que eu queria falar com você. Primeiro, é que ele fala que nós abandonamos a verdade de Deus pela mentira. E eu e você, nós vivemos em um mundo hoje onde não é aceito a possibilidade de verdade absoluta. Em todos os ramos, tecnológico, biológico, histórico, não é aceito a ideia de dizer que existe uma verdade absoluta. E é por isso que nós cristãos, e que os cristãos têm tanto problema com a questão do mundo. Porque nós pegamos um livro, escrito há muitos anos atrás,
Nós defendemos a ferro e fogo dizendo que esse livro é uma verdade absoluta. E que muitos conceitos que culturalmente já não são usados mais hoje em dia, nós defendemos com a nossa fé, dizendo que é uma verdade absoluta. E por isso tem tanto conflito hoje em dia. E a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade absoluta sobre todas as coisas. O homem que abandona a Deus e começa a adorar a si mesmo, agora ele cria verdades para si mesmo. E esse mundo personalizado, como eu disse, não aceita outras verdades, além daquelas que eu acredito. E aí começa a surgir termos na minha, na sua vida, como esse: se me faz feliz, eu posso fazer. Outro termo também: é só uma vez, qual o problema de eu fazer isso? Ou até, vou fazer, ninguém está vendo. E daí que é errado? Todos fazem. A verdade absoluta é deixada de lado. Nós aceitamos agora a mentira. E nós constantemente lidamos com isso em nossas vidas. Deixamos a verdade de lado para viver as nossas próprias verdades. E como isso nos machuca. O homem autossuficiente acha que é dono da razão, dono da verdade. Isso se torna cada vez mais valioso do que Deus. Já conversou com alguém que acha que é dono da verdade? Se essa pessoa é seu marido ou sua esposa, não cumprimente ele agora, não olhe, não faça isso. Olha para mim, todo mundo. Ou seu filho, não faça isso. Mas já conversou com alguém que vive algum aspecto disso? Dona da verdade? O quão chato é? Ou pior, quando você sabe que a pessoa está errada, mas ela quer defender essa verdade a todo custo. O homem autossuficiente, ele acha que é dono da verdade, dono da razão. Isso se torna cada vez mais valioso do que Deus na sua própria vida. O orgulho nos afasta de Deus. O coração orgulhoso, que não aceita ser corrigido e trabalhado, não tem espaço para Deus. O outro aspecto que o texto traz é que essas pessoas começaram a adorar e servir a seres e coisas criadas. O outro lado da prioridade invertida é a essa adoração ser direcionada agora às coisas que foram feitas pelo trabalho da mão do homem, e não mais ao Deus que criou o homem. E veja como isso está presente em nossas vidas hoje. Como nós criamos alguns deuses particulares. Um deles, é claro que eu ia falar sobre isso, que é o entretenimento. O Brasil hoje, ele é o segundo país no mundo com maior índice de uso de redes sociais e entretenimento. Uma média de pessoa fazer um uso de 9 horas por dia. Existe algo que com certeza foi criado por Satanás para nos distrair, que são os Reels do Instagram e de qualquer outra coisa. Com certeza. Porque você começa a assistir passou 40 minutos. Eu não sei se você tem contato com alguém perto que entra nesse mundo assim na sua casa, e eu não vou acusar a pessoa, entendeu? Tá aqui presente. Mas o quanto você tem contato com isso, que a pessoa realmente desliga. Você começa a assistir e daqui a pouco 2, e 3, e 4, e 5. Existe uma estatística sobre isso, dizendo que esses Reels do Instagram, eles têm por dia mais de 144 bilhões de reproduções. Por dia, são reproduzidos mais de 144 bilhões de Reels. Talvez você tenha colaborado com isso. Eu colaboro com alguns, confesso. Mas outra coisa que nós temos adorado no lugar de Deus é também o nosso trabalho, como eu já disse. Talvez, e você tem vivido cada vez mais esse contexto de não conseguir desligar do seu trabalho quando você chega em casa. Você está em casa, mas sua cabeça não está lá, você está pensando o que você vai fazer amanhã, como você vai responder tal pessoa, o que você vai ter que terminar de fazer, o que você não deixou de terminar de fazer. Ou você está aqui agora, já pensando que amanhã é segunda-feira, e amanhã você vai ter que começar o dia com os 2 pés na porta, assim, fazendo um monte de coisa, e relatório, e ligação.
Esse mundo hoje onde nós temos adorado agora mais a obra da mão do homem do que o Deus Criador, no nosso trabalho isso é uma resposta a isso. Eu não estou falando que você não tem que levar a sério o seu trabalho. Mais uma vez, glória a Deus pelo seu trabalho. E porque Deus te dá a sabedoria para você trabalhar e fazer bem feito. É isso que Deus espera de mim, de você, que você faça bem feito tudo que você fizer, aonde você estiver. Seja cortando cachorro, seja adestrando cachorro, seja consertando o carro, seja vendendo gás, seja o que for. Deus espera que você faça isso bem feito e dando risada. Porque através do seu trabalho, as pessoas possam conhecer a Deus também. Então, mas muitas vezes a gente tem deixado isso nos dominar. E um outro aspecto também, são os nossos bens. Sempre queremos mais. Essa adoração àquilo que nós temos. Sempre queremos um carro melhor, sempre queremos um celular melhor, sempre queremos uma casa melhor, sempre queremos um jogo de panela melhor, sempre queremos uma roupa melhor, sempre queremos um tênis melhor. Isso não tem fim. Eu já contei essa história para os irmãos. O primeiro salário que eu recebi na época, pelo campo na usina, foi de R$215. Era o salário mínimo. Eu olhei para aquilo, falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? R$215. Nunca que eu vou gastar. O máximo de conta que eu tinha na época chegava a R$30. E eu fiquei abismado quando eu comprei um tênis uma vez parcelado a primeira vez. E foi R$50 a parcela. Eu falei, R$50 uma parcela. E agora eu tenho um salário de 215. Queridos, quanto tempo durou essa alegria? Já passou por isso? Você pega as suas férias, você olha aquele monte de dinheiro, você olha o primeiro salário que você recebe e fala, meu Deus, estou rico. Não está. Sempre quer mais. Passa 2 meses, você está pensando o que você tem que fazer para ganhar mais dinheiro. Talvez você não perceba, mas nós hoje somos reféns daquilo que é criado. Você consegue ficar um dia sem olhar no seu celular? Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Depois de você desligar o alarme e abrir o olho. Você olha seu celular? Sério que você acha que alguém vai te mandar mensagem de madrugada? Todo dia você olha, ninguém te manda. Mas eu não estou fazendo apologia às redes sociais, e como eu disse, a criatividade vem de Deus. Ele é quem nos permitiu criar, e nós temos que fazer um bom uso para isso. Um bom uso. A questão não é a tecnologia, a questão não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é o seu trabalho, mas como você tem usado isso. O homem, nesse mundo invertido que nós vivemos, não adora mais a Deus, porque está ocupado demais, buscando satisfação falsa e barata, com prioridades erradas. E a sua sede nunca mata, nunca é suficiente, nunca consegui vender o suficiente, nunca consegui ganhar o suficiente, nunca cheguei num cargo bom o suficiente no trabalho. Porque não é isso que tem que nos satisfazer. Nós vivemos hoje num mundo invertido de valores. E a minha pergunta para você, depois de tudo isso que eu falei, onde estão os seus valores em meio a tudo isso? Na sua vida, no seu contexto, no seu mundo, onde estão os seus valores? O quanto Deus está presente na sua vida hoje, o quanto a sua prioridade está em quem criou e não no que foi criado? O quanto a sua autossuficiência tem te afastado de Deus dia por dia? Realmente a nossa realidade, ela é cheia de pecado. E assim ela vai ser até a volta de Cristo. Mas como os cristãos, eu e você, nós temos o Espírito Santo trabalhando a todo momento dentro de nós, como se fosse uma árvore podre, que Ele está tirando aquilo que é ruim, para deixar coisas boas crescer. E cada dia mais, eu e você sermos parecidos com Jesus. A nossa condição nos separa de Deus. Mas Jesus Cristo veio à terra, morreu em nosso lugar. Na cruz, Jesus carregou o peso dos nossos pecados. Jesus suportou o peso da ira de Deus, que era para mim e para você sofrer. Ele suportou esse peso. Para que eu e você pudesse ter um novo relacionamento com o Pai. E agora aquele pecado que me afastava de Deus, através de Jesus eu consigo ter acesso a Deus novamente.
O sangue de Jesus é o fio que nos une novamente a Deus. E através do agir do Espírito Santo em nós, nesse mundo caído, devemos fazer parte, nossa parte, em colocar as coisas no lugar. Mundo invertido, esse mundo é invertido de valores. Mas para que você possa pensar e praticar naquilo que nós conversamos, deixa eu pegar um pouquinho de água. Como nós podemos ser luz e vivermos de maneira correta agora nesse mundo invertido? Amanhã, como eu posso viver? O que eu tenho que fazer para fazer diferente de tudo isso, desse mundo caído? Primeiro aspecto que você pode fazer é entenda o seu propósito. Adorar e honrar a Deus com a minha vida. Esse é o verdadeiro propósito de vida que eu e você temos. Motivo pelo qual nós fomos criados. Não de conquistar coisas e se tornar poderoso, mas o de amar intensamente a Deus todos os dias da sua vida. Com toda a minha força. Deixa eu dar um exemplo. Aquelas televisões de tubo, antiga, né? Tinha uma maiorzinha e tinha umas bem pequenininhas assim, não lembro de quantas polegadas, mas era bem pequenininha. Tinha uma anteninha que você puxava, 5 polegadas. É uma televisão, ela serve para você assistir as coisas ali, né? Quando ela parar de funcionar, ela era pesadinha até. Você consegue usar ela depois como suporte, para pôr coisa em cima. Você consegue usar ela para segurar papel que está voando. Você consegue pôr na porta para ela não fechar. Você consegue fazer milhares de coisas com ela. E ela vai segurar a porta? Vai. Vai segurar os papéis? Vai. Mas não é para aquilo que ela foi criada. Ela está sendo útil, mas ela não foi criada para aquilo. Você consegue ir bem no seu trabalho, às vezes, mesmo sem estar adorando a Deus? Satanás permite. Você consegue prosperar na sua vida, mesmo não estar sendo generoso com Deus? Satanás também permite. Mas você não foi criado para isso. A nossa vida, nós conseguimos nos adaptar parcialmente em um lugar de uma forma errada, mas nós não fomos criados para isso. O nosso propósito de vida é esse, adorar e glorificar a Deus. Esse é o motivo pelo qual nós somos criados. Então o primeiro aspecto é esse, amar a Deus intensamente todos os dias da minha vida. Segundo aspecto é reconhecer a sua insuficiência. E como eu já disse, nós somos criados, nós não somos capazes ou forte o suficiente para nada. Nós precisamos da graça de Deus todos os dias sobre a nossa vida. Por mais perfeita que a pessoa possa parecer, nós somos falhos, corruptos, enganadores, e nosso coração nos engana muitas vezes. Precisamos que Deus estenda sua mão a cada manhã sobre a minha e sobre a sua vida, para que as coisas aconteçam. Com isso, por mais que doa ouvir isso, o seu dinheiro não vem do seu esforço. A sua saúde não vem do quanto você merece ter ela. As suas conquistas e habilidades não são dádivas porque você é uma boa pessoa. Todos nós estamos mergulhados no pecado e imerecidos desse amor de Deus. Nós somos insuficientes sem Deus. Que deixemos de lado esse ego inflado, que a cada dia nos rodeia e nos coloquemos de joelhos diante de Deus e possamos reconhecer que tudo vem dele. E devemos ser gratos por isso. Seja grato pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua casa. Muito, mas reconheça que Deus é quem te permitido ter isso, e não você. Seja grato pelo seu carro. Eu brinco com a questão do carro, mas seja grato por isso. Se Deus te permite hoje ter uma boa condição financeira, seja grato por isso. Mas não acho que é você que conquistou. É Deus. Terceiro aspecto, e rápido, estou acabando. Seja diferente da realidade. Não faça nada porque todos estão fazendo. Viva a verdade. O nosso mundo hoje é cheio de influências. Eu e você, nós somos influenciadores de alguma maneira. Todos os dias. E somos influenciados.
através de opiniões, de posicionamentos, de pensamentos. Nós somos bombardeados com informações através do nosso celular. Em segundos, você sabe o que aconteceu lá no Egito. Tudo isso nos influencia de uma maneira. E nos influencia, na maior parte, a ser como a maioria. Existe uma frase que eu sempre digo, ela que diz: errado não deixa de ser errado porque todos estão fazendo, e certo não deixa de ser certo porque ninguém está fazendo. Seja diferente da realidade. De que maneira eu tenho feito a diferença hoje nesse mundo invertido? Será que eu sou aquele que contribui com mentiras, com piadas sujas, com pequenas vantagens a todo custo? Com justiça própria? Eu sou aquela pessoa que quando alguém me corta no trânsito, eu vou atrás até o final. Às vezes eu não vou fazer nada, mas eu só quero buzinar e encarar aquela pessoa. Passar do lado dela e dar uma encarada, para ela perceber que eu fiquei bravo. Vingança. Que tipo de influência você tem deixado na vida das pessoas? Que possamos viver diferente dessa realidade, porque quem habita em nós é maior do que qualquer influência desse mundo. Que a nossa vida possa abundar esse amor de Deus que nos alcançou, não uma má influência. Outro aspecto: alinhe suas prioridades. Onde está o seu coração? No que você tem gastado maior parte do seu tempo, do seu dia? Qual é a prioridade do seu dia hoje? O que tem ocupado sempre a sua mente? Talvez responder essas perguntas seja um sinal para você perceber onde está a sua prioridade. Alinhe as suas prioridades, irmão. Nosso dia é muito curto para a gente gastar ele com coisas erradas. Coloque novamente Deus no centro da sua vida. Lute por ter um tempo com Deus. Lute com o sono, com o cansaço para ler sua Bíblia, para ter um tempo de oração em família. Lute com isso. Não se deixe ser dominado pelo cansaço por isso. Você pode estar cansado, e nós estamos realmente cansados da vida, mas não deixe que isso nos afaste realmente de Deus, que é o que importa. Nós precisamos entender que o que vai reabastecer a nossa vida não é esses 15 minutos que você cochila enquanto você está lendo a Bíblia, mas é o quanto você gasta o seu tempo com Deus. Alinhe suas prioridades. O tempo tem passado muito rápido, porque cada vez mais nós temos entupido a nossa vida com compromissos, com agendas, com coisas para fazer. Precisamos pisar no freio e dar um tempo de qualidade para Deus. Quando foi a última vez que você sentou num lugar só para conversar você com Deus? Sem um celular, sem uma preocupação. Tempo de qualidade. Não deixe de lado isso que é tão importante. Na verdade é o que nos move. Não é o seu trabalho. Não é as suas habilidades, é o seu tempo com Deus. Último aspecto de como nós podemos e temos que viver nesse mundo invertido é entender que Jesus é suficiente. A criação perfeita, ela foi quebrada pelo pecado. E ela gerou dentro de mim, de você, um vazio, um buraco enorme, que constantemente o homem tem tentado fechar de alguma maneira, com diversas coisas. Nós fazemos isso. Tentamos saciar esse vazio gerado pelo pecado, com conquistas, sempre um carro novo, com um tipo de idolatria, com satisfação própria, com prazeres, e tudo isso é passageiro. É como se você estivesse no meio do deserto e você bebesse 10 ml de água. Você está dias no deserto e você bebesse 10 ml de água. Logo passa o efeito, você vai querer mais, 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 mais. Mas precisamos entender que esse problema desse vazio já foi resolvido. Quando Deus enviou Jesus à terra, Jesus é quem nos completa, exatamente, de uma maneira perfeita e suficiente. O quanto antes entendermos isso,
conseguiremos viver uma vida abundante. Não precisamos de outras coisas além do nosso relacionamento com Jesus. Diante do desafio da vida, diante do medo, das angústias, das aflições, do choro, das dores, lembre-se, Jesus é suficiente em nós. E todas as outras coisas são passageiras. Que eu e você, nós possamos viver nesse mundo invertido ao qual nós vivemos, com o nosso coração cheio do verdadeiro valor, que é amar e adorar a Deus todos os dias das nossas vidas. Esse é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. Amar e adorar a Deus todos os dias das nossas vidas. Aonde estivermos, com o que Deus tem nos dado, com o trabalho, com a condição, com as habilidades, com tudo. Queria fazer uma oração para a gente encerrar. Que você refletisse sobre isso. Se nesse mundo invertido ao qual nós temos vivido, o quanto você ainda tem vivido esse propósito de amar e adorar a Deus. Ou o quanto você tem deixado isso de lado para viver suas próprias prioridades, seus próprios valores, suas próprias emoções. Aonde Deus está na sua vida hoje? Brigando por um espacinho no final do dia? Ou realmente no centro dele? Que nosso coração possa transbordar esse verdadeiro valor, que é o nosso propósito de amar a Deus. Deus, eu agradeço a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, muito além do que nós merecemos, Pai. O Senhor tem nos dado e nos abençoado através dos trabalhos, através de família, através de bens materiais, através de saúde. E nós não merecemos isso. Porque nós constantemente Te abandonamos e escolhemos Te deixar de lado e fazer as nossas próprias vontades. Mas mesmo assim, porque o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. Nos ajude a entender que aquilo que nós temos hoje não é pela nossa própria força, não é pela nossa capacidade, não é porque nós somos bons, mas é pela Tua graça. E se hoje o Senhor tem nos permitido ter tudo isso, viver tudo isso, estar nesses lugares onde nós estamos hoje, Deus, é porque o Senhor quer que nós levemos esse amor que nos alcançou para essas pessoas que estão ali. Se nós estamos num trabalho hoje onde as pessoas não Te conhecem, e tem sido tão difícil, se nós estamos numa família hoje onde as pessoas não Te conhecem e tem sido difícil dialogar com elas, e nós conhecemos a Ti, o motivo é que o Senhor quer que as pessoas possam conhecer o Senhor através das nossas vidas. Então nos ajude, Pai, a não ser simplesmente mais um dos cristãos da estatística que não faz a diferença, mas realmente fazer a diferença. Esse mundo é invertido dos valores, mas nós temos o verdadeiro valor dentro de nós, que é a verdade de Jesus Cristo. Amanhã, na nossa vida, nossa rotina que continuar, nos ajude a fazer a diferença onde nós estivermos. Nos dê coragem, nos dê ousadia, tira de nós todo o cansaço, toda a vergonha, tudo aquilo que nos atrapalha. Para que vivendo ao lado e entendendo que Jesus é suficiente, a gente possa realmente ser 100% satisfeito em Ti. Obrigado, Deus, mais uma vez, porque a gente pode aprender com a Tua palavra e ser transformado por ela. Eu agradeço, Deus, eu oro em Teu santo nome, Pai. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.